Olá pessoal, vamos continuar o nosso vídeo. Esse é o terceiro vídeo dessa série. Nós fizemos o primeiro vídeo onde eu apresentei o Google Sala de Aula. No segundo vídeo nós já criamos algumas atividades. E nesse vídeo a proposta é que a gente crie uma avaliação que possa ter uma autocorreção para facilitar algumas tarefas diárias para a gente. Mas vamos lá. Antes de criar a nossa tarefa no Google Classroom, é importante que a gente crie o nosso formulário, tá? E para isso a gente precisa ir ao nosso Google Drive e lá nós vamos conseguir ter acesso ao Google Forms. Então eu vou na minha caixa de e-mail e vamos encontrar aqui, ó, na suíte de aplicativos, o ícone do Google Drive. Dentro do Google Drive, na parte superior, aqui à minha esquerda, nós temos um botão de novo, não é? E aqui, clicando em novo, eu desço até a opção mais e à minha direita eu chego ao formulários Google. Vou pedir aqui um formulário em branco. Deixa eu explicar um pouquinho sobre esse formulário. Imagine que você queira fazer uma inscrição de algum evento, alguma atividade, e aí você quer fugir daquela lista padrão de papel. O Google Forms é uma boa pedida, tá? Você pode colocar uma descrição, você pode personalizar essa tela e pedir para que as pessoas utilizem um link, né? Você vai compartilhar esse link com as pessoas para que elas possam ter acesso ao formulário e colocar os seus dados. É uma boa pedida, tá? Então esse aqui é o nosso formulário que vai ser a nossa avaliação. Vamos dar um nome para ele. Atividade avaliativa. Tá? Vamos dar um nome aqui também. Só que veja que esse nome é o nome do arquivo. Tá? Esse nome é o nome que aparece aqui na frente. Tá? Esse nome do arquivo é o nome que vai nos ajudar a encontrar esse arquivo, esse form, dentro do Google Drive. Então eu preciso dar um nome a ele aqui. Pode ser o mesmo nome? Pode! Inclusive, quando eu clico aqui, ele já puxa o título que fica aqui nesse formulário. Se você quiser alterar, você altera. Se não, você já deixa. Eu tenho a opção de descrição desse formulário. Então eu vou informar o meu aluno informações acerca dessa atividade, por exemplo, sobre as alternativas, sobre as questões abertas, o que você vai considerar, o valor da atividade, por exemplo. Vou colocar aqui essa atividade tem um peso de 30 pontos, ok? Vamos então para as perguntas. Então, de cara, o Forms ele traz para mim uma primeira pergunta para eu iniciar o meu trabalho. Então, eu separei aqui um questionário da disciplina de interface. Vou copiar aqui a pergunta para facilitar o processo. E eu tenho as alternativas, né? Aí eu tenho uma questão. A minha questão ela pode ser uma questão de múltipla escolha, ela pode ser uma questão com caixas de seleção, que me permite escolher mais de uma opção. Eu tenho uma questão que eu tenho uma lista de opções, é uma lista suspensa, é aquela que você clica e ela abre uma lista de opções para você. Aqui em cima eu tenho uma questão que pode ser uma questão aberta, né? E que ele vai precisar de um pouco mais de espaço para isso. E uma questão de resposta curta, tá? Então vamos trabalhar primeiro aqui com a de múltipla escolha. Vou copiar aqui as alternativas. Alternativa A. Eu tenho a alternativa B. Imagine que eu precise adicionar uma imagem a essa questão, né? Aqui, quando eu coloco meu mouse em cima da questão, ele aparece esse ícone
que me permite selecionar uma imagem, ou tirar uma foto, ou utilizar alguma imagem que esteja no meu Google Drive, ou até pesquisar no Google uma imagem para que eu possa adicionar ao meu trabalho, tá? Então eu vou em Upload, buscar uma imagem que eu tenha no meu banco, aqui no meu computador. Então eu vou buscar aqui, digamos que eu utilize esta imagem. Então ela aparece logo abaixo do enunciado, tá? Então eu tenho um enunciado, tenho uma imagem e tenho aqui as minhas alternativas. Se eu quiser adicionar também uma imagem às minhas alternativas, também é possível, ok? Então eu tenho a minha primeira pergunta. Eu desço e eu quero adicionar uma nova pergunta. Eu vou clicar nesse ícone de mais que aparece aqui do lado. Então eu vou adicionar uma pergunta. Ele adiciona a pergunta e eu informo que tipo de resposta que eu desejo do meu aluno. Eu quero uma resposta curta. Vou dizer por quê. Porque eu quero solicitar ao aluno que ele insira o nome dele. E eu quero que essa pergunta ela fique no topo, né, anterior a essa primeira pergunta que eu fiz aqui. Basta eu clicar nesse local, veja que toda pergunta ela tem esses 6 pontinhos que me permite clicar e arrastar, tá bom? Vou fazer então isso, ó. Então eu trouxe para o topo. Uma coisa legal também é que eu posso definir se essa pergunta ela é uma pergunta obrigatória ou não. O que isso quer dizer? Quer dizer que o aluno não consegue finalizar a atividade se ele não responder essa pergunta. Então, o nome, por exemplo, é um campo obrigatório, eu posso pedir para que ele insira, né? Eu quero inserir uma nova pergunta, adicionar a pergunta. Então, ele adicionou logo após a pergunta em que eu estou. Vou perguntar aqui, sua turma. E aí eu já não vou utilizar mais de múltipla escolha nem resposta curta. Eu vou utilizar uma lista suspensa, por exemplo. Então aqui eu digito a letra A. Quando eu dou Enter, ele já imagina que eu vou seguir nessa ordem. Se eu quiser, eu até adiciono tudo. Olha que legal. Ele já traz para mim todas as opções. Vou clicar fora. Então eu tenho nome, a turma, uma primeira pergunta, e aí eu quero adicionar aqui uma terceira pergunta. Opa, trouxe antes. Por quê? Porque eu estava com essa selecionada. Deixa eu excluir aqui só para vocês verem o que aconteceu. Está vendo que essa pergunta ela está selecionada? Então eu estou nesse local, estou nesse local aqui. Então, quando eu clico no botão mais, ele entende que eu vou adicionar uma nova pergunta após a essa questão que está selecionada. Então, se eu clico no mais, a pergunta vem logo após a essa daqui. Vou excluir e mostrar novamente, agora estando com essa outra pergunta selecionada. Então, quando eu clico em mais, a nova pergunta aparece logo após, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui subjetiva, até para eu mostrar para vocês como o sistema ele vai conseguir avaliar essa pergunta. Imagine que eu queira saber do aluno um feedback da avaliação, eu quero ter dele um feedback. E aí eu vou informar que era uma resposta do tipo parágrafo. E daqui a pouco eu vou dizer como é que a gente coloca a pontuação nessa questão e como a gente pode validar ela também. Vou adicionar uma nova pergunta aqui, só para a gente ter mais de uma.
Ok. Pergunta adicionada, alternativas também. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa pergunta e trazer para o final da avaliação da atividade. Trazer cá para baixo. Aqui. Beleza. Aí eu quero fazer o seguinte. Eu quero adicionar um vídeo para que, assistindo esse vídeo, o aluno consiga responder a essa pergunta. Deixa eu só enumerar aqui as perguntas. Pergunta número 2. Essa aqui vai ser a número 1, para ficar mais fácil da gente identificar. Então, eu quero adicionar um vídeo para essa pergunta. Esse vídeo ele terá que vir antes, né, do enunciado. Então, com a pergunta anterior selecionada, eu venho aqui e clico em adicionar um vídeo. Vou buscar um vídeo. Deixa eu ver se eu encontro um vídeo aqui. Ok. Selecionei um vídeo. Vou adicionar. Veja que ele apareceu, como eu disse, antes da questão número 2. Então, eu vou informar o aluno o seguinte, olha, assista ao vídeo e faça o que se pede. O aluno ele pode assistir um vídeo, né? Não é só visualizar uma imagem. Eu também posso até adicionar uma imagem para ele, né? E após isso ele responder a sua questão. Eu posso também adicionar um texto, né? Então aqui nesse lado eu tenho adicionar pergunta, adicionar texto, né? Adicionar uma imagem, adicionar um vídeo e ainda criar uma sessão. O que é criar uma sessão? Imagine que eu tenho uma prova grande e eu não quero colocar toda ela extensa, uma única tela. Eu posso criar uma sessão, então eu divido. Então a primeira parte da prova é daqui para cima, a segunda parte da prova é daqui para baixo, tá? Vamos criar uma sessão aqui, vou adicionar uma sessão logo após a primeira pergunta, ou seja, eu vou ter uma pergunta por página. Então adicionei uma sessão. Na primeira página ele faz tudo isso, na segunda página ele segue para a outra, né? Eu posso até adicionar um nome para cada uma dessas sessões, ok? Então tá aí, vocês viram aqui comigo como eu adiciono perguntas, né? Os tipos de respostas que eu posso adicionar para essas perguntas. Vamos agora configurar essa avaliação para ela ser autocorrigida, né? E dar pontuação para ela. Eu não disse ainda quantos pontos essa questão irá receber, caso o aluno acerte essa questão. Para onde eu vou? Aqui em cima, do meu lado direito superior, eu tenho 3 opções. Uma é a paleta de cores, que eu formato o visual aqui do meu formulário, tá? Eu posso trazer uma imagem. Eu já tenho aqui algumas imagens do próprio sistema que eu posso utilizar. Vamos pegar uma aqui. Então ele traz. Veja que até a cor muda. Eu posso também subir uma imagem, né? Fazer upload de fotos. Venho aqui no meu computador e pego uma foto dessa. Deixa eu ver aqui se essa vai ficar legal. Essa daqui. Muito cuidado para utilizar essas imagens, que sejam imagens que você tem direito de uso dela,
tá? Então, como ela é uma imagem grande, eu vou selecionar só a parte que eu quero que apareça aqui em cima. Carregando, pronto, ok? O segundo botão é o botão em que me permite visualizar como essa avaliação está ficando. Como é que o aluno vai visualizar essa atividade. Então veja, o campo obrigatório do nome, a lista suspensa com as alternativas. Aí nós temos a primeira pergunta com imagem, as alternativas. E aí, ó, eu tenho um botão para próxima. Eu avanço, quer dizer, não avanço porque tem uma questão obrigatória. Vou colocar aqui Fabrício. Então, a nova sessão, que poderia colocar até um título para ela. Assista o vídeo e faça o que se pede na questão número 2. Eu vou assistir o vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mundo da elétrica. E aí eu tenho uma questão e mais uma atividade, mais uma outra questão, só que agora aberta. Tá bom? A gente tá vendo uma linha aqui, mas olha, eu posso ter aqui quantas linhas eu quiser, né? Esse espaço ele vai aumentando de acordo com o texto que o aluno ele vai inserir. E por fim, ele pode enviar ou até navegar entre as sessões, tá? Os dados não se perdem não. Beleza. Então voltei aqui para minha atividade avaliativa e eu vou agora para o terceiro botão, que é o de configurações. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 abas também: a geral, a apresentação e teste. Vamos começar com a de testes. A de teste eu tenho aqui a opção de criar testes. O que eu faço quando eu ativo isso? Eu estou informando para o meu formulário para que ele possa me permitir atribuir pontuações a cada uma das questões que eu fizer, e ainda vou permitir uma correção automática feita pelo sistema, né? Isso é legal. Aí tem algumas opções. Primeiro, libera nota. O que é isso? Quando o aluno ele clica em enviar a avaliação para mim, imediatamente ele vai receber qual foi a nota dele. Eu não quero isso, né? Digamos que eu não quero. Eu quero que ele só vai receber a nota dele depois que eu corrigir as questões abertas também. Porque questão aberta, o sistema ele não vai corrigir, né? Então eu preciso ir lá, ler a questão e validar. Se eu fizer uma avaliação só com questões objetivas, tudo bem, né? Mas lembrando, seu aluno vai receber imediatamente. Então vamos lá. Vou marcar aqui posteriormente, depois da revisão manual. Aí abaixo tem aqui, as pessoas podem ver. O que elas podem ver? As perguntas erradas? Sim, vou deixar. As perguntas corretas? Também. O valor de cada pergunta? Também. Ok, vou agora em apresentação. Em apresentação eu tenho aqui algumas opções. Primeiro é mostrar uma barra de progresso. Vocês viram que na minha avaliação aqui eu criei 2 sessões, 2 páginas, né? Lá na parte inferior eu posso criar uma barrinha que vai mostrando em que estágio ele está da avaliação, né? É o progresso dele de preenchimento da avaliação. Eu posso também embaralhar a ordem das perguntas, ou seja, o meu aluno A ele vai receber a prova num formato, o meu aluno B vai receber a prova num outro formato, né? As perguntas vão estar misturadas. E tem aqui mostrar um link para que ele possa enviar uma outra resposta. Se for uma atividade avaliativa, não acho que seja interessante, né? Ele só tem uma opção para fazer essa avaliação. E aqui é uma mensagem que eu vou mostrar para ele toda vez que ele clicar no botão enviar a atividade. Por padrão já tem essa daqui, olha, sua resposta foi registrada com sucesso. Eu posso personalizar isso. Obrigado. Acabei de receber sua avaliação. Em breve
irei liberar ok, e eu vou, não vou salvar não, vamos ver aqui na aba geral ainda, tá? Então nós passamos pela aba testes, apresentação e geral. Geral, ele aqui coleta os endereços de e-mails, sim, importante, né? E eu tenho aqui os recibos de respostas. O que é isso? Imagine que o seu aluno ele queira saber quais eram as respostas corretas, né? Não somente a nota dele. O feedback, né? Eu respondi errado, e qual era a alternativa que deveria ser? Ou eu respondi correto, mas eu chutei. Por que era essa mesmo? Você pode dar um retorno para ele dessa avaliação, tá? Eu tenho ainda mais outras duas opções. Esse recibo de respostas, ele vai ser enviado somente se o aluno solicitar ou sempre? Bom, vamos deixar sempre, porque aí a gente sabe que todo mundo irá receber. Aqui, olha, esse formulário, ele é um dos produtos da suíte de aplicativos da Google, né? Ele me pergunta se eu quero restringir esse formulário a usuários do domínio da FTC, né, que é o domínio da nossa faculdade. Isso porque eu posso permitir que outras pessoas, né, com domínios com e-mails pessoais ou de outras instituições possam ter acesso ao meu formulário. É uma opção, tá? Lembrando só que lá no Google Sala de Aula, como eu criei minha sala de aula com o meu e-mail de domínio da FTC, somente os meus alunos com o seu e-mail da FTC poderão ter acesso à minha sala de aula, tá? Isso é definido. Aqui eu tenho a opção de liberar esse formulário, essa avaliação a outras pessoas também. Ainda eu posso limitar aqui a uma única resposta. Tudo bem que lá atrás eu já defini que não vai mostrar para ele o link para enviar uma outra resposta. Mas aqui eu estou dizendo que mesmo que ele abra a questão lá no Google Sala de Aula novamente, ele não poderá responder mais de uma vez. Ele só poderá responder uma única vez, tá? Ele pergunta aqui também, os participantes eles poderão editar após o envio? Não. Enviou, já foi. Ver gráficos de sumários e respostas de texto? Sim, eu vou deixar. Pronto. Passei pelas 3 abas, salvei então o meu formulário. Terminei? Não terminei. Por quê? Eu preciso agora dizer quantos pontos cada atividade irá valer, né? E também dizer qual é a alternativa correta, né? Então, o que eu faço? Eu clico em cima da questão, em qualquer lugar, e eu tenho aqui, logo abaixo a questão, um botão chamado chave de resposta. Eu clico aqui em chave de resposta, cliquei, e aqui em cima eu posso dizer quantos pontos essa questão vale, tá? Eu vou dizer aqui 10 pontos, e vou chegar aqui e marcar a alternativa que seja correta, né? Eu não lembro aqui qual é a alternativa correta dessa questão, mas imagine que seja a letra B. Então essa daqui é a pergunta, é a resposta correta que eu considero para essa questão e ainda a pontuação dessa questão. Vou descer, vou para a segunda pergunta, clico em cima dela, clico no botão chave de respostas. Quando eu faço isso eu ativo esse campo. Vou marcar aqui uma outra alternativa. Chego então na questão aberta, né? Clico em cima dela, ativo chave de resposta e defino a pontuação. E aí eu vou adicionar um feedback a esta pergunta, né? Qual seria, né, a resposta eu considero não, né, que é correto.
Então eu vou preencher aqui, eu posso colocar os critérios de avaliação dessa questão. O aluno levante um determinado assunto, e mais um outro, e mais um outro. E se de repente ele levantou somente dos três assuntos, somente 2 assuntos, eu posso pontuar ele, não com a pontuação total, mas com a pontuação mediana, por exemplo. Tá? Então aqui eu vou dar um feedback do que eu quero que ele responda nessa questão. Salvar. Pronto. Então esse é o feedback. Lembrando que é o seguinte, pessoal. Todas as questões eu posso também adicionar um feedback, né? Caso ele erre, tá? Então se ele errar, né? E se ele acertar. Inclusive, eu posso dizer aqui os motivos, né? Definir o porquê que está errado, né? E dizer qual é a questão correta. E vou salvar. Pronto, terminei a minha avaliação. Então o que eu fiz? Eu criei uma avaliação, um formulário, eu dei um nome para ele, defini aqui alguns critérios, algumas informações a mais para ele e criei então as minhas questões. Cada questão ela tem um tipo de resposta. Essa é uma questão de resposta curta. Essa questão é um tipo de resposta de lista flutuante. Essa questão já é uma questão de múltipla escolha, não é? Nós vimos que nós podemos adicionar alguns objetos atuais nessas questões. Eu posso adicionar um vídeo, eu posso adicionar uma imagem, eu posso adicionar um texto. E temos também uma questão subjetiva, né, para ele digitar um texto maior para mim. O que nós fizemos também? Nós dividimos essa avaliação em, digamos assim, em laudas, né, em páginas diferentes. Então nós criamos aqui uma seção. Quando eu quero criar uma seção, basta eu clicar na questão anterior, como a gente fez, e a partir dali a gente cria uma seção. Então eu estou aqui nessa questão. Quero criar uma nova seção, eu crio uma nova seção e venho aqui e adiciono uma nova pergunta. Preciso salvar alguma coisa? Não, não preciso salvar nada, tá bom? Basta eu fechar o formulário, porque o meu formulário está criado. Veja que aqui o que ele fez? Ele fez um somatório dos pontos que eu defini nas questões lá embaixo. Se por acaso, lá embaixo, em alguma questão eu tivesse colocado 5, aqui estaria 25. Mesmo eu tendo colocado aqui na descrição que é uma avaliação que tem peso 30. Então aqui ele faz um cálculo para mim de todas as questões pontuadas. Então vamos lá, atividade avaliativa, esse é o nome dela. Deixa eu só adicionar aqui mais um para eu encontrar facilmente no meu Drive. Atividade avaliativa, vou colocar aqui segunda unidade, tá? E vou fechar meu formulário. Ele está então aqui no meu Drive, ó, atividade avaliativa. Como é então que eu faço uma tarefa dentro da minha sala de aula com esse formulário? Eu vou clicar em mais, criar uma tarefa, eu dou um nome para essa tarefa. Eu vou colocar algumas instruções, né? No formulário e responda a lista de exercícios. Data para entrega? Vou definir uma data para amanhã. Tópico vai ser uma atividade. Pronto? Não, não está pronto. Eu preciso adicionar então o formulário. Onde é que ele está? No meu Google Drive. Clico no Google Drive. Ele já abre para mim aqui com os arquivos recentes. Está aqui esse de hoje. Eu clico nele e adiciono. Está aqui
a minha atividade avaliativa, segunda unidade. E eu venho criar minha tarefa. Lembrando mais uma vez que eu posso, além de criar a tarefa logo, eu posso programar para que essa tarefa só apareça para o meu aluno na data que eu defini. Ó. E eu posso simplesmente salvar como rascunho. Eu vou criar a tarefa. E pronto, eu tenho então a minha tarefa. Dos meus 20 alunos, nenhum ainda começou. Eu vejo aqui, para eu ver, né, a tarefa em si, né, a atividade, eu clico no nome. Para eu ver a atividade em si, eu clico no nome da tarefa. E eu tenho então aqui a lista dos meus alunos, né? Como eu disse, isso aqui é como se fosse o meu diário de notas, tá? A pontuação que essa atividade irá ter. E o que vai acontecer? De acordo com que os alunos forem clicando nesse formulário e respondendo, né? Aqui entregando o formulário, aqui eu vou ter uma lista de envios concluídos. Então vai aparecer. Então quando todo mundo tiver concluído ou chegar ao final do prazo, né? Quem não fez, não fez, já foi. Eu posso então simplesmente clicar nesse botão importar notas. E aí todas as notas de cada aluno que fez o formulário irá aparecer para mim aqui automaticamente. Aí fica a pergunta: ô Fabrício, mas e a nota das questões abertas? Então vamos lá. Eu tenho aqui um usuário, Fabrício. Bom, agora como aluno, na sala de aula, né, não como professor, eu vi aqui que o meu professor da FTC, ele criou uma atividade avaliativa, né, com um formulário. Eu posso abrir aqui, né, por aqui. Eu tenho aqui a minha atividade. Eu vi aqui que o professor pediu para eu clicar no formulário e responder a lista de exercícios. Então vamos lá. Clico no formulário e vou informar. Então, Fabrício. A minha turma. Eu veio aqui para baixo porque... lembrei. É que nós marcamos lá na configuração para que ele misture as questões, né? Então, não vai aparecer da mesma forma para todo mundo. Turma A. Veja a barra de status. Eu estou de 2 páginas, eu estou aqui no final da página 1. Avanço, página 2. O que eu achei da avaliação? Muito bacana. Eu vou assistir ao vídeo. Depois que eu assistir o vídeo, eu vou responder a questão. E aí eu vou enviar. Ok. Finalizei. Então, obrigado. Acabei de receber sua avaliação. Em breve irei liberar as notas. Aguarde. Resposta enviada. A tarefa é marcada como concluída. Tá certo? Então, se eu abrir a tarefa, deixa eu fechar aqui e voltar para lá. Eu vou adicionar, atualizar. Eu já vi aqui, ó. Já tinha aqui, ó, a atividade concluída. Então, já concluí a atividade. Vou aguardar o professor agora liberar minha nota. Então, o professor, aqui agora, ele já visualiza que dos 20 alunos dele, um já concluiu a atividade. Ele vai ter que dar nota. Mas antes de dar nota, ele precisa ver a prova do aluno. Então, vamos lá. Então, ele vai ver respostas. Então, aguardando. Então, aqui tem um resumo de toda a aplicação da prova, não é? Ele tem as perguntas, né? Ele pode olhar, trabalhar pergunta a pergunta, começando pelo nome. Então, a resposta de cada um. Pergunta 2 era da turma. Pergunta 1
das respostas, uma acertou, né? A pergunta 2 também acertou. A pergunta 3 está aqui uma das respostas. Se ele quiser ver a avaliação individualmente, então vamos ver a do Fabrício. Ele visualiza toda a avaliação do aluno. Nessa questão ele acertou, então ele já recebeu os 10 pontos. Nessa também ele acertou. Ele recebeu os 10 pontos dele. Nessa questão ele não foi pontuado ainda, porque como é uma questão aberta, né, o professor mostra o feedback de qual seria a resposta que é correta, os critérios de avaliação que ele irá considerar para essa questão, e ele vem aqui, então vai validar o aluno. Olha, os 10 pontos, acho que você, de acordo com o que você respondeu, você vai receber 7 pontos, tá? E aí ele salva. Ele só precisa salvar se ele fizer alguma alteração na pontuação do aluno, ok? Salvou. Ele pode fazer impressão dessa prova, devolver para o aluno, mas lembrando que o aluno já recebe uma cópia dessa prova na caixa de e-mail dele, tá? Ele recebe isso lá. Bom, e o professor ainda está recebendo resposta dessa prova. Caso ele queira, já acabou o prazo, ninguém mais faz essa avaliação. Então, ele mesmo, por mais que ele tenha definido um prazo lá, ele pode fechar aqui essa avaliação e informar aos participantes que queiram responder, né, uma mensagem. Ele tem uma mensagem padrão, que é esse formulário não aceita mais respostas, mas ele pode adicionar outra mensagem aqui. Bom, ele está aqui com a prova de Fabrício, ele pode liberar a pontuação a partir daqui também. Então, quando ele clica aqui em liberar a pontuação, o Fabrício vai receber lá no ambiente dele a pontuação dele. Então vou marcar quais os participantes que irão receber a pontuação, posso mandar uma mensagem caso eu queira, e clicar em enviar e-mails e liberar. Ok, já corrigi todas as avaliações, fecho, volto agora para o meu ambiente. Vejo que o Fabrício ele concluiu, tá? Mas ele ainda não tem nota aqui. E eu não lembro qual foi a nota dele. Tudo bem, eu vou importar notas. Ele então fará o que? Ele vai pegar a pontuação do aluno lá no formulário e trazer aqui para o que eu comecei a chamar de meu diário de notas. Pronto, dos 30 pontos, o Fabrício tem 27. Eu não devolvi a nota para ele, então eu vou clicar aqui e devolver para o aluno. Se bem que quando eu liberei a nota dele anteriormente, ele já recebeu essa nota no portal dele. Estou vendo a nota de Fabrício, já devolvi. Aí eu quero gerar uma planilha com essas notas, né? Porque tem aqui do Fabrício, digamos que todos os meus alunos tenham respondido, eu quero gerar uma planilha. Clico nessa engrenagem, copiar todas as notas, e aí ele vai pegar todas as notas que eu tenho aqui no sistema, de todas as avaliações que eu fiz, e vai gerar para mim uma planilha. E essa planilha ficará salva no meu Google Drive. Eu não preciso nem clicar em salvar nada, ela já ficará salva para mim. Então veja, eu fiz agora uma atividade avaliativa, né? Então até agora só tem um aluno que fez 27 pontos, então a média da turma é 27, foi o Fabrício. Mas ele também fez uma resenha, ele também fez a avaliação da primeira unidade. Então tá aqui a minha avaliação com esse aluno, ok? Isso é bacana porque eu posso fazer impressão, fazer download dessa planilha e ter isso comigo. Aí isso já fica salvo aqui no meu Google Drive. Pronto, pessoal. Então tá aí. A gente acabou de fazer uma tarefa com um formulário para que o aluno pudesse responder. Lembrando, você pode propor essa atividade para na própria sala de aula, ou então montar uma atividade que ele possa fazer de casa. Através do smartphone dele, por exemplo, ele pode ter acesso a esse material, ao Google Sala de Aula. Basta ele ir na loja de aplicativos do sistema operacional do celular dele, baixar o aplicativo e utilizar o Google Sala de Aula no seu celular, o que é bacana, beleza?
Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.